queridos alunos do projeto Sou Mais, tudo bem? Hoje eu venho trazer nesse vídeo algum aprofundamento da aula de ontem do professor Roger, onde ele levantou o assunto números decimais. Nós vamos rever os conceitos, as definições que foram feitas, nós vamos rever as regras que nós construímos para poder fazer as operações e ao final a gente vai fazer alguns exercícios de fixação também. Eu espero que você curta e que você continue conosco. Esse é o projeto Sou Mais. Vamos recordar que os números eles são formados pelos chamados algarismos. São aqueles caracteres, são aqueles símbolos básicos que nós usamos para poder construir e representar qualquer número. Lá no teclado do seu computador, são aquelas teclas numéricas. E observa que a gente não precisa ter, por exemplo, todos os números no teclado para você poder representá-los. Quero dizer o seguinte, você não precisa ter um número 120 lá no seu teclado. Você combina algumas teclas e forma o chamado número 120. No nosso sistema, os algarismos básicos, os símbolos básicos são 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Repara que são 10 algarismos básicos, daí o nosso sistema de numeração ser chamado de sistema de numeração decimal, porque a gente constrói ele a partir de 10 símbolos. Já os números, por sua vez, eles são as quantidades representadas pelas misturas desses algarismos. Por exemplo, se eu quiser representar a quantidade 7, eu só uso o algarismo 7. Se eu quiser representar a quantidade 29, então eu vou precisar do algarismo 2, seguido do algarismo 9. E aí a gente forma o número 29. Existem números que possuem um outro pedacinho, vamos dizer assim. Suponha o número 17,52. E é sobre eles que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. A gente vai ver como é que a gente faz as operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, envolvendo esses números. Só a título de observação, nota que os algarismos eles funcionam como se fossem as letras no nosso sistema de linguagem. Como é que você forma as palavras que você escreve? Você usa as letras básicas, os símbolos básicos, você combina esses símbolos básicos, naturalmente associados aos sons que eles representam, e com isso você constrói as chamadas palavras. E no nosso sistema de linguagem, vamos chamar assim, a gente usa como unidade básica as letras do nosso alfabeto. E as misturas delas vão produzindo as palavras. Então, os algarismos, numa comparação, numa analogia, eles funcionam como se fossem as letras, e os números, eles funcionam como se fossem as palavras. Aqui na matemática, os algarismos, eles também são símbolos básicos, são as unidades básicas. E os números, ou seja, as quantidades, elas são representadas pelas associações desses números. Em especial, o zero, ele representa a ausência de uma quantidade. Seguindo, então, a respeito dos números decimais, vamos ver como é que eles se apresentam para a gente. Existem os chamados números decimais finitos e existem os chamados números decimais infinitos. E aqui dentro dos infinitos, a gente tem os chamados infinitos periódicos e os não periódicos. Vamos a alguns exemplos. O número decimal finito é aquele número onde você tem, por exemplo, 2,73. O que é um chamado infinito periódico? Ele seria algo do tipo 2,27, 271, 271, 271 e assim por diante. Ele fica repetindo o tempo todo, esse trio aqui, 271, 271, 271. Esses são chamados infinitos periódicos, que também recebem o nome de dízimas periódicas. E existe também um grupo de números que eles são chamados infinitos e não periódicos, onde não vai acontecer uma repetição ali depois da vírgula. Suponha
3,1457943,1. Repara que eu não tenho um padrão de repetição acontecendo aqui, tal como aconteceu lá no periódico. Eu tenho 271, 271. Aqui eu tenho 1, 4, 5, 7, 9. Quando o 4 apareceu de novo, né? Se fosse periódico, então logo depois do 4 deveria aparecer um 5, 7, 9. Mas apareceu um 3, 1, ou seja, é uma sequência aleatória. Então, eu vou ter uma sequência de números decimais infinitos e não periódicos, que é o que a gente vai chamar de números irracionais lá na frente. Tá? Mas o foco da nossa aula de hoje é esse caso aqui, ó, os chamados decimais finitos. Vamos agora ver quais são as partes de um número decimal. Eu tenho aqui o exemplo 2172,407. Você aprendeu lá por volta do primeiro, segundo ano do ensino fundamental? Talvez você não lembre, mas você vai ter uma vaga lembrança agora. A tia, na época, ela dizia que esse algarismo 2, ele ocupa a chamada posição das unidades. Ele é o chamado algarismo das unidades. Então, ele representa 2 unidades simples. O 7, por sua vez, nessa posição, ele representa a quantidade 70. Então, a gente diz que ele representa 7 dezenas. O 1, nessa posição, ele representa 100. Então, ele representa as centenas. E o 2, nessa posição, você lembra? Ele está representando, né, a posição dos milhares, da unidade de milhar. Então, eu tenho 2000 ou 2 unidades de milhar. Bom, esse 4 décimos. Então, ele representa os décimos. Esse 0, por sua vez, ele representa a posição dos centésimos. E esse 7, por sua vez, ele está na posição dos milésimos. Tá? Então, eu tenho 4 décimos, 0 centésimos, 7 milésimos. Se eu tivesse mais um algarismo aqui nessa posição, suponha que eu tivesse um 8, eu ia dizer que ele está na posição dos décimos de milésimos. Para a nossa aula de hoje, será suficiente você entender o seguinte, que esse pedaço aqui todo à esquerda da vírgula, a gente vai chamar de parte inteira do nosso número decimal. Por outro lado, esse segundo grupo eu vou chamar de parte decimal, ou casas decimais. Nesse caso aqui, a gente tem 4 casas decimais. O 4, o 0, o 7 e o 8. Para nós, nessa aula de hoje, vai importar que você saiba o que é parte inteira, o que é parte decimal e quantas são as casas decimais. Com isso, a gente já está pronto para começar a falar a respeito das operações. Vamos começar pela adição e pela subtração. Como elas têm um processo bastante parecido na montagem da conta, na armação da conta, a gente vai falar logo das duas. Suponha que eu tivesse que fazer o seguinte cálculo: 82,73 menos 45,2 mais 15. Na hora de nós montarmos esse cálculo, existe uma regra básica que é a seguinte: nós vamos organizar esses números de tal maneira que fique sempre vírgula, né, sobre vírgula. Como assim? Se eu tivesse que, então, montar a primeira parte do nosso cálculo, 82,73, eu primeiro vou dedicar aqui a subtração. Se eu tivesse que montar esse cálculo, eu ia fazer o seguinte: coloquei o 82,73 e vou colocar aqui o 45, olha a vírgula, exatamente na posição abaixo da outra vírgula, vírgula 2. Observa que tem um espaço ali abaixo do 3, que eu posso ou não, tanto faz, tá? Completar isso com 0. É opcional. E aí eu vou executar então a chamada subtração. Eu vou primeiro subtrair e depois eu vou somar aquele 15 que restou aí. Então a resposta parcial aí do nosso cálculo, referente a 82,73 menos 45,2, deu 37,53. Agora falta somar o 15.
Então, eu tenho lá o 37,53. O 15 não tem vírgula. Como é que fica a questão da posição dele aqui, né? Será que eu vou ter que escrevê-lo nessa posição aqui? Porque ele não tem vírgula? Não. A gente precisa lembrar que os números inteiros, ou seja, os números que não têm parte decimal, né, eles podem ser representados assim. Por exemplo, no caso 15, eu posso dizer que ele é 15,0, 15,00. Eu posso ir colocando zeros ali à direita dele, e esses zeros não serão significativos, eles só vão estar ali ocupando posições. Em todo caso, o número continua sendo o 15, independente de quantos zeros eu colocar ali logo após a vírgula. Ok? E a gente vai usar então essa característica, que é, considerando que o 15 ele é 15, os zeros, a gente vai completando aqui de propósito com duas casas decimais, dois zeros, para ficar igual ao número de cima, que também tinha duas casas decimais. É óbvio que, se você quisesse, você nem precisaria completar, mas a gente completa mais por uma questão de estética, uma questão didática mesmo. E aí a gente vai somar agora, né, aquele resultado 37,53 com 15, e mais uma vez nós ignoramos a vírgula e fazemos as contas normalmente. Então a resposta da nossa conta é 52,53. Então, para a gente reprisar, para efetuarmos a adição e também para efetuarmos a subtração envolvendo números decimais, é importante que a gente atente para o seguinte detalhe. Na hora de armar a conta, coloque vírgula sobre vírgula. Agora nós vamos ver como é que a gente opera a multiplicação envolvendo números decimais. A gente vai dividir isso em alguns casos, né? O caso em que ambos os números que estão se multiplicando, eles são números decimais, e o caso aqui, como na letra C, onde um desses números é número inteiro, é o 7 aqui, né? E o outro é número decimal, que é o 8,3. Veremos que nos dois casos a regra é a mesma. Então, vamos executar 5,2 vezes 3,21. A ordem em que nós vamos armar isso, tanto faz. Quero dizer o seguinte, eu posso armar isso 5,2 vezes o 3,21. Nota que aqui eu não preciso ter a preocupação de colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Arruma da forma mais esteticamente legal que você achar. Eu particularmente prefiro usar aquele que tem mais dígitos na parte de cima, né? Então esse aqui que tem mais dígitos, né, tem 3 posições, eu ponho aqui em cima, e o 5,2 eu ponho aqui, tá? Isso de certa forma me leva a crer que talvez eu consiga fazer isso um pouquinho mais rápido. Na verdade o trabalho é o mesmo, mas dá a sensação de que você vai multiplicar menos coisas, né? Tá? Então eu posso botar o fator 5,2 em cima ou o fator 5,2 aqui embaixo. Até porque existe uma regra que a gente conhece de longa data, que é a ordem dos fatores não altera o resultado da multiplicação, que a gente chama de produto. Bom, na hora de executar a multiplicação, a gente vai ignorar a vírgula e vai executar essa multiplicação como se ela nem estivesse ali. Vamos nessa. Agora é a hora de decidirmos onde vai ficar a vírgula. Para isso, a gente vai precisar contar casas decimais. E aí, essa contagem de casas decimais, a gente vai levar em consideração os dois fatores. Lá no fator 3,21, eu tenho duas casas decimais. Lá no fator 5,2, eu só tenho uma casa decimal. Então, qual que é o total de casas decimais? São 3 casas decimais. O resultado, o produto, ele vai ter exatamente o total de casas decimais lá de cima. Ou seja, ele tem que ter 3 casas decimais. Vamos ver como é que fica isso, ó. Se a vírgula tivesse aqui, seria uma casa decimal. Mas não é essa, né, o correto. Se ela tivesse aqui, seriam 2 casas decimais. Mas não é aí que a vírgula vai ficar. Então, como tem que ter 3 casas decimais, essa vírgula vai ter que ficar nessa posição aqui. Que é aquele movimento que a gente faz dizendo que suponha que a vírgula estivesse aqui nessa posição, né, à direita ali do 2. Então, nós andaríamos 1,
2, 3. Você não conta assim, ó, 1, 2, 3. Você não conta assim. Você está naquela posição ali à direita do 2 e começa a pular. Você vai contar os pulos que você vai dar. 1, 2, 3. Então, o resultado do nosso cálculo será 16,692. Ok? Lembra que eu falei que eu sempre prefiro colocar o que tem menos casas decimais, menos algarismos embaixo, né? É isso aqui, ó. Então essa vai ser a montagem. É claro que se você desejasse, você também poderia armar essa conta assim. Será que o resultado seria diferente? Acho que você já sabe que não, né? Porque conforme a gente falou lá em cima, agora há pouco, a ordem dos fatores não altera o produto. Vamos então considerar aquele primeiro caso ali, aquela primeira armação da conta. Vamos executar mais uma vez, ignorando a vírgula. Então, o resultado, né, o produto ali, vai ser 58,1. Nós vamos dedicar um vídeo específico à divisão envolvendo números decimais. Eu quero agora que você se dedique a uma parte prática. Eu vou listar para você algumas questões, alguns exercícios relacionados com a multiplicação e também a adição e subtração, e gostaria que você tentasse fazê-los e conferisse com as respostas no final das anotações. Tá bom? Eles vão estar tanto em vídeo quanto em PDF no nosso Google Classroom. Mãos à obra, colegas.